Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Hoje, então, eu vou começar um novo conteúdo, que vocês já devem ter visto lá no AVA, sobre segurança de sistemas. Então, eu falo bastante aí sobre uma parte teórica sobre segurança. E aí, depois, no final, eu falo sobre os aplicativos, tá? Então, a gente abre o Windows aqui e instala alguns programinhas e faz algumas configurações lá no Windows também que eu vejo que é importante, tá? É lógico que sempre tem muito mais coisa, né, por questões de segurança na internet, segurança do sistema de vocês, dos computadores de vocês, ou na empresa que vocês forem trabalhar, mas é lógico que aqui vai ser tipo uma base já para vocês já abrirem a mente de vocês, para quando vocês estiverem no computador, né, da casa de vocês, ou no trabalho, né, de vocês, ou no computador do trabalho dos pais de vocês. Então vocês vão ter que pensar nesses detalhes para poder proteger os dados e proteger a segurança, né, dessas informações e segurança mesmo até financeira aí de vocês e da família de vocês. Então, esse conteúdo aqui é bem importante. Daqui a pouco eu coloco lá a apresentação para vocês sobre as ferramentas de segurança. Na última aula a gente estava vendo sobre instalação de aplicativos no Windows, e agora então eu falo sobre as ferramentas de segurança, e aí depois a gente vai e instala algumas dessas ferramentas, baixa da internet e instala. A ideia aqui das ferramentas de segurança é a gente conseguir manter uma privacidade na internet, manter a segurança dos nossos dados, proteger aqui os dados, né, encriptar os dados e a gente conseguir acessar a internet com um pouco mais de segurança. Nada é 100% e na realidade às vezes a gente acaba não sendo tipo assim, nosso computador não sendo invadido porque alguém acaba não tendo interesse de fazer isso. Quando alguém tem interesse, consegue acessar até os computadores do FBI, né, da CIA, então é complicado. Complicado, sim, garantir a segurança dos nossos computadores. Mas é lógico que algumas medidas simples já vão bloquear várias tentativas, né, de pessoas com menos qualidade ou com menos capacidade, né, de investimento financeiro para poder invadir um determinado sistema. Então, algumas coisas são básicas que a gente tem que ter de atenção para poder proteger nossos computadores. Então, vou falar um pouco sobre a introdução da parte de segurança de informação, ameaças que a gente tem à segurança e as vulnerabilidades, né, que podem ser exploradas por essas ameaças, e aí depois, no final, a parte menorzinha aqui, com as soluções de antivírus, né, firewall, VPN e uma configuração aí no Windows aí que eu achei interessante acrescentar. Então vamos lá ver o que você está falando aí. Beleza. Bem, introdução aqui na parte de segurança da informação. A ideia dessa segurança da informação está relacionada às ações que a gente vai ter que tomar para proteger os nossos dados, proteger os nossos arquivos, proteger a comunicação que a gente tem com outras pessoas, e aí, na realidade, proteger as nossas informações ou as informações da empresa onde a gente trabalha, ou qual a gente acaba sendo responsável como um técnico de informática. Tá? Dentro dos objetivos que a gente tem para a segurança da informação, a gente precisa proteger e prevenir contra ataques virtuais a esses sistemas. A gente precisa também não só proteger, mas tentar detectar ou prevenir alguma vulnerabilidade que possa ser explorada, né? Tipo, como se fosse uma brecha, né, na segurança que possa ser, na verdade, explorada para poder acessar os nossos dados e, às vezes, corromper os nossos dados. Proteger também essas informações que são guardadas, né, de forma virtual, em arquivos, softwares, né,
às vezes códigos de ativação de algum software, informações de pagamento, às vezes dos nossos clientes, quem comprou com a gente, quais informações do cartão de crédito dos clientes que estão cadastrados no nosso sistema, né, na nossa empresa. Implementar, então, políticas de uso desses dados. Então, quem é que pode acessar tais dados? Quando vocês começarem a desenvolver sistemas, vocês vão ter que prestar atenção exatamente nisso também. Não basta apenas criar um software e qualquer um poder acessar. Normalmente a gente vai ter níveis de acesso a esse software. Algumas pessoas vão poder só visualizar os relatórios, outros vão poder acessar os cadastros e fazer novos cadastros. Outros podem fazer algumas alterações nos cadastros mais elaborados, e vão existir pessoas que vão poder ter acesso total e restrito a essas informações. Tá? É lógico que a gente pensando também em algumas leis que acabam surgindo, né? Tipo a lei de proteção de dados atual, né? Que, tipo assim, quem cria um software tem que garantir a segurança desses dados para que esses dados não sejam vazados, né? Sem um consentimento das pessoas. E além disso também, de ter uma certa forma de conseguir recuperar todos esses dados e passar esses dados para a pessoa, caso ela solicite. Então, essas são leis que acabam forçando a gente ter uma preocupação a mais com a segurança desses dados. E além de tudo isso, lógico, né, prevenir e inibir acesso a dados sigilosos aí às pessoas não autorizadas. Então está tudo relacionado aqui com a segurança da informação. Né, proteger nossos dados de outras pessoas. E aí o que a gente tem de propósito aqui para poder realizar, né, criar essa prática de proteger nossos dados é que a gente precisa, né, o propósito aqui é manter uma confidencialidade desses dados. Então, os dados acabam sendo confidenciais e só vai ter acesso quem tem direito de acessar aquele conteúdo, tá? Então, por exemplo, imagina se você tem informação do cartão de crédito, como eu falei, né? Cartão de crédito, conta bancária no seu computador, ou dos seus clientes, né? Estão armazenando no banco de dados dos seus sistemas. Então, você tem que manter essa confidencialidade para que essas informações não sejam passadas para outras pessoas sem consentimento, né, da pessoa responsável. Manter a integridade, então não adianta simplesmente só proteger, né? A gente tem que proteger não só de consulta, mas proteger de alterações. Sei lá, vamos supor que alguém conseguisse acessar os dados ou da Receita Federal ou do Ministério da Justiça, poderia entrar lá e mudar apagar várias informações, por exemplo, dos processos de um crime que foi cometido, e aí não ter depois mais provas para poder incriminar uma determinada pessoa. Então, você tem que manter os dados confidenciais e, às vezes, mesmo que esses dados não sejam confidenciais, eles têm que ser protegidos, têm que ser íntegros para que ninguém vá lá e altere esses dados de forma indevida, né? E a disponibilidade, porque dependendo do caso, a gente precisa deixar esses dados. A gente pode esconder ele dentro do cofre, a gente vai manter uma integridade, vamos manter uma confidencialidade, mas como é que as pessoas vão conseguir acessar esses dados? Estão guardados ali tão sigilosamente. Então, de qualquer maneira, você vai ter que manter essa disponibilidade para que as pessoas que realmente têm direito possam acessar. Então, esse tripé aqui forma a base aqui dos princípios básicos para a gente ter uma segurança da informação. Então, vamos para as ameaças à segurança. As ameaças aqui, quando a gente fala de ameaça, poderiam ser uma pessoa, uma agência, né, que vão ter várias pessoas, lógico, ou às vezes até condições mesmo, né, da sua empresa sofrer, sei lá, está num local que pode ocorrer uma enchente, destruir todos os equipamentos que estão ali dentro, ou a estrutura
da empresa não está muito boa, pode pegar fogo e queimar todas as informações. Se as informações só estão naquele local e aquela sala, né, ou aquela empresa foi destruída, a gente perde todas as informações. Então a gente tem que pensar em questões de cópia de backup, que vai ficar gravado em outro e ser enviada para outros locais, ter replicação desses dados, né? E é lógico, cada um desses locais ter também formas de proteção dessas informações. Então, de acordo com essas ameaças de segurança, a gente pode classificar, então, através de... Assim, poderiam ter ameaças de formas naturais, como fenômenos da natureza, né, que eu falei, uma enchente, por algum motivo a empresa, né, ou a sala, né, pegue fogo e queime tudo, então acabariam sendo um fenômeno na natureza, né? De forma involuntária, que acabaria sendo às vezes por um acidente, né? Poderia ser um fogo de uma forma natural ou de forma involuntária, né? Alguém fez uma besteira lá e botou fogo em tudo, ou erros, né? Às vezes um software foi mal feito e quando ao invés de, sei lá, às vezes só copiar as informações, ele apaga todo o conteúdo que tinha e a gente não consegue mais depois retomar essas informações, tá? E outro ponto aqui que a gente vai estar mais focado aqui hoje nas ameaças voluntárias, né? Então, teriam pessoas que poderiam fazer invasões, né? Espiões, hackers, eu botei crackers, né? Que poderiam, de alguma maneira, forçar um acidente desse, né? Ou conseguir ter acesso às informações, alterar essas informações, né? Ou não deixá-las disponíveis. Então, por exemplo, algum desses crackers aí, tipo, às vezes não alterar nada no site do Banco do Brasil, mas deixar o site tipo assim, indisponível para os clientes. Então, dessa forma, ele acabaria tirando a disponibilidade daquelas informações e gerando prejuízo também. Mas vamos pensar nos nossos casos aqui, né? Aqui, só para diferenciar para vocês sabem a diferença entre hackers e crackers? Geralmente o pessoal fala como sinônimos. Já ouviram? Sim ou não? Marca aí. Sabendo ou não, eu só quero saber o que vocês já ouviram ou não, tá? Não, é independente do conhecimento de vocês. A ideia é essa, né? A ideia é que hackers, a princípio, né, tipo, lá nos primórdios da computação, as pessoas eram chamadas de hackers, mas era tipo assim, era tipo um elogio, né? Pô, você é muito bom no que você faz na computação e você consegue, tipo, você consegue achar as falhas, você consegue melhorar esse software, você conseguiu ter uma ideia assim, uma sacada, que você criou um software que ninguém tinha imaginado, né? Então você acabaria sendo um hacker. Jamais ia imaginar que alguém conseguir fazer esse computador funcionar desse jeito. Então isso aí seria um hacker. Então, dessa maneira, o mais correto é chamar de hacker as pessoas que trabalham, né, que são muito boas em computação, e geralmente, quer dizer, atualmente, né, acabam mais voltados para a área de segurança, que eles conhecem muito de invasão de softwares, né, de sistemas, burlar, né, esquemas de segurança, e nesse caso eles acabam sendo contratados por empresas, né, e trabalhando ali para poder proteger a empresa. Então a ideia de hacker é isso. E cracker seria um hacker também, só que as ações deles são não para ajudar, mas sim para poder ter uma vantagem, né, tipo, usar aí os conhecimentos para o mal, né? Então, tipo, seria o lado negro e o lado da luz, né? Lá no Star Wars. Mas aí é só para poder diferenciar. Mas é lógico que as pessoas no dia a dia acabam usando as palavras como sinônimos. Mas os corretos para a gente, da área de informática, é chamar de cracker, né? Poderiam ter outros nomes, mas chamar de hacker são as pessoas que fazem
que são muito boas em informática, mas fazem as coisas pelo lado bom, tá? E aí, então, a partir desses agentes, alguma vulnerabilidade, alguma falha, né, alguma brecha de segurança pode ser explorada por essas pessoas, tá? No caso, então, tipo, o seu computador, às vezes pode ter uma vulnerabilidade, mas isso aí não vai te afetar no dia a dia. Mas se alguém quiser acessar o seu computador e usar essa vulnerabilidade, né, então ele vai conseguir, então, explorar essa fragilidade e às vezes conseguir ter acesso, tá? E vulnerabilidade, gente, não é só questão de, tipo assim, algum bug num software, tá? Pode ser, às vezes, até um próprio hardware, às vezes uma CPU que foi alguma coisa implementada no hardware ali, né? Alguma instrução que às vezes pode ter um erro conceitual que poderia, né, ser explorado por um programa e permitir acesso ao sistema, entendeu? Ele permitiria, às vezes, a partir de um software instalado, através do hardware, vai abrir essa vulnerabilidade e conseguir ter acesso, instalar alguma coisa na sua máquina, pegar as informações, entendeu? Nesse sentido. E outro caso também, que tipo, vocês têm que pensar bastante, é a vulnerabilidade das pessoas, né? Uma das formas mais fáceis, né, e mais utilizadas para poder conseguir burlar esquemas de segurança é usar pessoas, né? Então, geralmente, às vezes, alguém quer acessar, sei lá, informações aí de um órgão do governo. As pessoas acabam descobrindo quem trabalha naquela empresa, passa a fazer amizade com essa pessoa aí arranja uma forma de fazer amizade com essa pessoa e no dia a dia acaba assim, se encontrando com essa pessoa e aí acaba tendo acesso às vezes a computadores, às vezes acaba descobrindo alguma senha de acesso e aí a partir disso não adianta software bem configurado, política de segurança bem configuradas, mas se a pessoa às vezes botou uma senha ruim ou tipo, passou uma senha para quem não devia, né? Ou às vezes deixou o computador aberto, né? Tá em casa, né, com algum conhecido, deixa o computador ali ligado, conectado, e aí alguém pode ir ali, instalar um programa, acessar, identificar as senhas, né? E aí a partir disso, o atacante pode ter acesso à rede, né, à rede aos computadores. E aí então, ao ser exploradas essas vulnerabilidades, elas acabam permitindo que alguém possa ter acesso a algo que está protegido. Então, burlar os esquemas de segurança para poder conseguir ter acesso. Tá? Então, a vulnerabilidade simplesmente ele não causa nenhum problema. O problema é se ele foi explorado por alguém e com isso ele acaba permitindo acesso de leitura ou às vezes de alteração desses dados. Então, as medidas de segurança que a gente tem que ter, né, são as preventivas, o que a gente pode fazer para poder prevenir, tipo, instalar software, definir política, e tipo assim, ó, pessoal, vamos botar todo mundo uma senha de qualidade, né, com tantos, sei lá, 20 caracteres misturando números, letras maiúsculas, minúsculas, né, símbolos, e sem utilizar algo tipo, parecido com o seu nome do seu filho, um número sequencial, sei lá, o número do endereço da sua casa, da sua data de nascimento, essas coisas bem básicas, né, para poder prevenir, né, e com isso tentar evitar o máximo de problemas que possam ocorrer, esses incidentes aqui. Bem, a gente definiu as prevenções, instalou o software, tem políticas ali de segurança que precisam ser seguidas, né? No caso aí de vocês podem pensar também, tipo assim, ó, eu vou pegar meu computador, vou instalar um antivírus, vou instalar o firewall, vou criar uma conta de usuário que não é administrador para os meus pais, para meus irmãos, e aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar em como que a gente pode detectar possíveis
problemas ou indivíduos que causam ameaça. Então, tipo assim, eu vou deixar uma conta aberta para qualquer um que chegue no meu computador utilize. Ou tipo assim, ó, eu sei que tal pessoa, tipo assim, não confio nela, né? Tipo assim, sei lá, um conhecido seu, um conhecido aí do seu irmão ou da sua família que volta e meia visita a sua casa, né? Visita a empresa dos seus pais. Você sabe que aquele indivíduo não é muito confiável, então você tem que tentar identificar esses indivíduos, né? E tentar mitigar o máximo possível que ele possa ter acesso ao computador, né? Ou às vezes falar para os seus irmãos, seus pais, tipo assim, ó, cuidado com essa pessoa, não deixa ela ter acesso ao seu celular enquanto você, né, não está perto, né, deixar seu celular sozinho perto dela. Então, algumas medidas de segurança têm que ser, a gente pode detectar, né? Então, analisando a situação, a gente pode conseguir ter uma ideia do que pode gerar um problema ou não. E corretiva, né? Então, se alguma dessas ações preventivas, tipo assim, um antivírus, sei lá, por algum motivo não está atualizando, o firewall por algum motivo, sei lá, parou de funcionar, o acesso remoto à minha máquina está ativada, sei lá, alguém chegou aqui e instalou um programa que não devia, aí é lógico que a gente vai ter que fazer as devidas correções, né, de consertar essa estrutura que foi falha, né, atualizar o antivírus, ativar o firewall, fazer as configurações no Windows, né, ensinar as pessoas que realmente têm que seguir os protocolos lá de prevenção, e aí com isso a gente poder retomar, né, a segurança do das nossas informações aqui. Beleza, gente? Então, só para vocês pensarem que no dia a dia a gente pode estar pensando nesses três pilares aí de prevenir, detectar possíveis problemas, né, e fazer as correções. Isso aqui é independente da área de informática, tá, gente? Isso aqui, na empresa que vocês forem trabalhar, sendo de informática ou não, você sempre tem que pensar nesses casos. Ou na casa de vocês também, de prevenir algum problema, detectar problemas e corrigir as coisas. Então, isso aqui é aplicável para qualquer área da nossa vida aqui. Então, eu falei de ameaças, e essas ameaças podem utilizar de alguma vulnerabilidade que existe, né, nas pessoas, né, mas aí, no caso, a gente vai falar mais da parte de software, né, dos softwares que estão instalados, né, ou às vezes essas ameaças podem incluir novas vulnerabilidades, caso a gente não detecte que esse software que está instalando ele é uma ameaça, entendeu? E nesse caso aqui, esses softwares que tem código malicioso, que tem a intenção de, sei lá, roubar alguma informação ou ter acesso a alguma informação confidencial, né, alterar alguma coisa, esses softwares são chamados de malwares, né? Na verdade, malware seria de malicious software, né? Software malicioso, o software mau, né? Vamos dizer assim, mas seria um software com um conteúdo malicioso que a ideia é conseguir se infiltrar na nossa máquina, é lógico, tentar ser o máximo possível discreto para que a gente não perceba, e vão existir variações desses softwares que na realidade tipo assim, só mudou o meio, né? Tipo assim, do meio do mundo real, onde as pessoas acabam agindo de formas maliciosas para poder conseguir atingir seus objetivos, né? No caso, então, vai ter software que vai tentar explorar a vulnerabilidade dos outros softwares normais para poder conseguir atingir seus objetivos, que são objetivos ruins, né? Existem vários tipos de malware. E aí vão ter várias variações, né? Mas todos eles são softwares maliciosos que agem no nosso computador, normalmente sem o nosso consentimento. É lógico que a gente pode consentir, mas sem saber exatamente o que a gente está fazendo. Então, a gente vai ter vírus, spyware, worms, adware, cavalo de Troia, botnets, ransomware, né? Então,
e outros, né? Então existem vários. Já ouviram falar desses nomes diferentes aí? Vírus, acho que vocês já viram, né? Spyware, Worms, Adware, Cavaleiro de Troia. Tem algum desses aí que vocês ainda não viram? Já viram já, né? Sim. Show de bola. Aí, pessoal, eu vou passar entre cada um deles e vou explicar. Não é exaustiva essa lista aqui, mas é só para vocês saberem que existem umas diferenças entre eles, mas a gente considera eles todos como um software malicioso, tá? Um malware. Então, aqui no site da Avast, né, do vírus, do antivírus, tem um esqueminha aqui, né? Então, vamos lá. Spyware, ele rouba nossos dados. A Adware, na verdade, fica enviando anúncios de spam no nosso computador e às vezes pode, com esses anúncios, trazer algum outro software malicioso para nossa máquina. Vírus e worms, né? Que na verdade eles vão se replicando entre os computadores. Os cavalos de Troia, na verdade você acaba instalando um aplicativo aí, dentro dele vem escondido alguma coisa, né? Então você instala e aí dentro deles eles vão instalar o malware no seu PC. Tem o ransomware, né, que é um pouco mais recente, onde um software criptografa o seu computador todinho, né, e aí fica te chantageando para você pagar um certo valor lá em bitcoins ou alguma outra moeda virtual para que você possa ter a senha de desbloqueio, né, da criptografia. E botnets, né, que na realidade são redes de bots, que seriam máquinas zumbi, né, que ficam, vamos dizer assim, dependentes, né, acabam ficando dependentes de uma máquina externa aí de um criminoso. Vírus de computador, gente. Essa imagem aqui, ele é muito tudo a ver com vírus, né? Aqui, na verdade, você tem o quê? Tem vários bits formando o código de máquina de um programa qualquer. O vírus, na realidade, ele vai pegar um conjunto de bits do vírus e vai se agregar dentro de um programa. Então, eu tenho um arquivo executável, o vírus vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele já vai estar rodando na memória do seu computador, né? Ou no, sei lá, do pendrive que você colocar. E aí, quando ele fizer isso, ele vai escolher um arquivo executável ou vários, né? E vai agregar essa parte do código do vírus dentro do executável. Então, o executável acaba sendo alterado e, nesse caso, esse código ali serve para poder, sei lá, fazer várias coisas. Às vezes apagar arquivos, criptografar arquivos, né? Mandar informações para outras, para o criminoso, né? Mas aqui o grande foco desse malware é que ele sozinho, ele não é um software, entendeu? Ele não vai ter tipo assim um código executável do vírus sozinho, entendeu? Ele vai estar agregado a um arquivo executável. Então, quando a gente executar esse programa que está infectado, o vírus vai estar ali no meio das instruções, o vírus vai startar o seu funcionamento e vai se replicar para outros arquivos executáveis, ou às vezes fazer alguma alteração no seu setor de boot lá do seu pendrive, para quando você colocar em outro computador ele possa fazer a infecção, né, quando tiver uma abertura automática, né, do seu pendrive. Mas a ideia do vírus é ele ser algo que é agregado dentro do programa. Assim como um vírus biológico, né? Um vírus biológico ele é quase como se fosse um mineral, né? Então ele não é nem um ser vivo, nem um mineral, ele é como se fosse um meio termo. Quando ele está fora de um ser vivo, ele fica como se fosse um cristal, né? Quando ele
chega em um ambiente orgânico, ele interage ali com as células e acaba vivendo, né, usando a estrutura celular da célula para ele se replicar e, na verdade, ele acaba vivendo, né, dentro dessas células. Em algum momento ele acaba destruindo a célula e o código replicado dele vai infectando as outras células, que seriam os outros programas. No caso aqui, o vírus é diferente de worm, tá? O worm, ele é um programa inteiro. O vírus, ele se agrega a um programa. O worm, ele é um programa mesmo, executável, e ele vai se replicando também, assim como o vírus, e passando para outras máquinas. Esse caso aqui do desenho, né? Então, tipo, eu tenho um computador contaminado, conectado aí de alguma forma com um outro, e aí quando esse terceiro aqui se conectar na rede, ou às vezes usando um pendrive, né, ou baixando alguma coisa, né, da internet, esse worm acaba infectando o sistema. Toda vez que você liga o computador, ele vai estar funcionando para ele poder se replicar, gravar nos pendrives que você está utilizando e desativar seus antivírus, seu antivírus, né, e outras coisas mais. Mas a grande diferença aqui é que ele é um programa completo. Então ele não precisa se agregar a um outro arquivo executável. Ele vai criar outras formas de conseguir se esconder no sistema, se esconder do antivírus e aí se replicar. Cavalo de Troia. Já ouviram falar dessa história aqui, gente? Cavalo de Troia, sim ou não? Quem não ouviu falar, né? Nunca... Pô, professor, parece que eu nunca tive aula de história. Na verdade, isso aqui, talvez a professora de filosofia vai falar, né, dos gregos, né, das histórias gregas, né, do cavalo de Troia, onde os atenienses, teoricamente, teriam feito, estavam em luta contra Troia, né? Você já deve ter visto até o filme, né? E lá com o Brad Pitt. Eu não lembro direito do filme, tá? Mas aí a ideia é que daquela guerra, em algum momento, os atenienses se recuaram e deixaram uma estátua, né, de um cavalo gigante na porta de entrada da cidade de Troia, como se fosse um presente, né? Então, depois de um tempo, o pessoal de Troia, né, muito comovidos ali com o presente, levaram o presente para dentro da cidade e aí depois à noite de dentro do cavalo saiu vários guerreiros, né, atenienses, que aí abriram uma brecha por dentro das defesas de Troia. Então a ideia do cavalo de Troia é exatamente essa também nos softwares, tá? A gente vai baixar um softwarezinho aí em um site qualquer, alguém falou para mim, sei lá, passa o pendrive para mim com um software, aí você instala, a princípio o software funciona, às vezes é um jogo, às vezes é algum, sei lá, vamos dizer assim, você instala o Word, né, a ferramenta do Office completa, né, o Office vai funcionar perfeitamente na sua máquina, Word, Excel, PowerPoint, tudo funciona, beleza, mas alguém que te passou isso daí fez o quê? Colocou embutido junto com o código executável aí desse software, né? Fez alterações lá no Word, no Excel, para poder ter o software malicioso embutido ali. Então você instala com o seu consentimento mesmo, o software funciona, parece que está tudo ok, mas internamente algo está acontecendo ali, né, nos bastidores. Tá? Então quando a gente instala o software, que é o cavalo de Troia, junto com ele vem esses códigos maliciosos aí. E aí, lógico, eles podem, às vezes, ser algo simples que vai abrir uma vulnerabilidade na sua máquina, tipo desativando, às vezes, o seu antivírus, abrindo uma conexão com a internet, né, para que alguém de fora possa acessar a sua máquina. Agora mais um aqui, ó, spyware. Spy em inglês é espião, não é isso?
e é um software espião. A ideia é que desse software espião ele conseguir ser instalado na sua máquina, às vezes até quase como se fosse um cavalo de Troia também, né? Que você instala, mas aí ele, tipo assim, funciona normal, mas aí ele fica funcionando além da funcionalidade normal. Ele vai abrindo brechas para ter pessoas terem acesso às suas senhas, ver o que você está fazendo, ter acesso, às vezes, ao seu microfone, ao a câmera, né, do seu celular, a câmera do seu notebook, a câmera do seu computador, e ficar te espionando. Para, às vezes, pegar login e senha que você está digitando em um certo site, a informação do seu cartão de crédito que você está fazendo uma compra online. Então vocês têm que ter cuidado com o que vocês instalam para que o seu Windows não seja comprometido e mesmo que você está entrando num site seguro, o seu computador não está seguro, né? Tem um software que está ali verificando o que você está digitando, olhando a sua tela, verificando quando você estiver preenchendo um campo de login e senha, ele pegar o que está vindo do teclado e com isso mandar para alguém e essas pessoas poder ter acesso a sua conta nesse site. Diferentemente aí do cavalo de Troia, a princípio o objetivo dele é permitir um controle externo, né? Na realidade, tipo assim, a ideia do spyware é tipo, não ficar mexendo no seu equipamento, mas sim alguém ficar só observando, olhando o que você está fazendo e com isso pegando informação, tentando ser o mais discreto possível, por isso que é espião, né? Para poder você não perceber que há uma atividade criminosa aí na sua máquina, roubando informações. Agora aqui, ó, adware. Ad vem de advertising, seria anúncios, né? Às vezes você entra no site e começa a abrir um monte de pop-up lá, de propagandas, né? A princípio, esses anúncios não seriam um malware, né? Tipo assim, é só algo que é chato, né? De você tá abrindo um site e está mostrando um monte de propaganda para você que você não pediu. Mas é lógico que às vezes, junto com esses adwares, eles vêm, às vezes abre alguma vulnerabilidade ou às vezes a possibilidade de você sem querer baixar alguma coisa no seu equipamento, ou às vezes alguém que está usando o seu equipamento sem querer clicar ali em algum daqueles links, baixar, instalar um software na sua máquina. Então, acabariam geralmente a adware é considerado como se fosse um malware porque geralmente se utiliza dessa ferramenta de propagandas para poder difundir essas pragas, tá? E aí, é lógico que eles podem também ficar verificando o site que você acessou, e aí pegar, instalar coisas a mais sem você pedir. Então isso aí acaba sendo algo bem chatinho, tá? Então a maioria aqui acaba sendo instalada legalmente, vocês mesmos vão instalar, isso aí vai gerar algumas propagandas, só que eles podem trazer alguns malware. Botnet. Já ouviram falar de botnet? Tinha ou não? Bacana. Botnet aqui, né, no próprio desenho. Repara o seguinte, eu tenho um computador com um cara que está escondendo a identidade, então na realidade seria o cybercriminoso, né? Ele vai utilizar de algumas ferramentas, né? Pode ser várias ferramentas, algum vírus, worm, spyware, né? Algum software específico que de alguma maneira ele vai conseguir infectar algumas máquinas ou servidores, né? Máquinas pessoais ou servidores na internet com o software que ele criou e em algum momento da máquina dele, né? É lógico que essa máquina vai ficar protegida aí, escondida, para que não seja fácil localizar quem é que está iniciando, tá? Mas aí, a partir dele, ele starta o software em todas essas máquinas que estão infectadas.
Então, net é de rede. Bot seria tipo os bots do jogo de vocês, né? Não tem uns vários bots lá que funcionam de forma automática nos joguinhos lá, no Counter-Strike e tudo mais. Então, na realidade, as suas máquinas viram bots, né? Seriam robôs que são controlados por ele. O que um criminoso pode fazer com essas máquinas infectadas? Por exemplo, startar 10, 20, 100, 1000 máquinas, 2000 máquinas e começar a fazer com que todas as máquinas comecem a tentar acessar, vamos supor, o site do Banco do Brasil. Se tiver muito acesso a esses servidores, o que vai acontecer? Os servidores vão ficar sobrecarregados, os clientes mesmos que precisam acessar o banco não vão conseguir acessar, e é lógico, com essa sobrecarga, eles podem, então, tentar buscar vulnerabilidades, né? Tipo, se forçar vulnerabilidades nesse sistema, para ver até onde que ele funciona, quando ele desliga, ou às vezes uma forma de despistar, né? Tipo assim, tá tendo um ataque aqui, o grupo de TI vai estar focado em resolver esse problema de ataque em massa, de acesso, né? De computadores que a princípio os usuários não estão sabendo que isso está acontecendo, tá? Mas aí a partir disso eles podem tentar atacar uma outra vulnerabilidade e conseguir mascarar então o ataque real deles. Então a ideia aqui é que os invasores então infectam esses computadores com software malicioso. Essas máquinas aqui vão funcionar como bots que vão ser controlados por alguém ou um grupo de pessoas, né? E aí, então, em algum momento, eles passam a funcionar em conjunto, normalmente para poder forçar algum site a cair e com isso conseguir roubar alguma informação, tá? Então, na verdade, assim, ao invés de atacar com uma máquina, eles vão atacar com várias máquinas. Essa que é a ideia. E agora outro aqui, eu acho que é o último. Já ouviram falar de ransomware? Então, ransomware, esse é um tipo de malware que está em alta agora, né? Então a própria imagenzinha aqui, né? Tipo um criminoso aqui com o desenho de um Bitcoin numa mão, que é dinheiro virtual, né? E uma chavezinha aqui, ó. Então, na verdade, é um software que vai, de alguma maneira, infectar a sua máquina, criptografar todo o conteúdo, ou às vezes uma pasta, né? Ou, geralmente, às vezes, onde tem um banco de dados de um software, né? De uma empresa, e criptografa tudo. Então, para descriptografar aquilo ali, vai ter que usar um software específico e colocar uma senha específica que, às vezes, nem com supercomputadores a gente conseguiria recuperar esses dados, a não ser com a senha mesmo, tá? E aí, nesse caso, o criminoso pede um resgate, você vai ter que pagar tanto que eu vou te passar a senha para você ter acesso novamente aos seus dados. Então, ransom em inglês aqui é resgate, tá? Como se fosse um resgate de um sequestro. Então, alguém que foi sequestrado, né, eles vão pedir um ransom, né, um resgate para que essa pessoa sequestrada seja devolvida, né, seja liberada. Nesse caso aqui, então, geralmente algumas vezes as pessoas acabam pagando para esses criminosos, tá? Em algumas vezes eles devolvem os dados, mas nada, né? Várias vezes também não devolvem, né? A maioria das vezes não devolve, então nada, você não tem como garantir que o criminoso vai cumprir com a palavra dele, de tipo assim, falando para mim, se eu pagar o resgate, eu te passo a senha, né? Por isso que quando há um sequestro de uma pessoa, normalmente a polícia vai tentar fazer a negociação
porque se a pessoa, né, da família, for querer pagar o criminoso, pagou a primeira vez, pode ser que ele não solte, ele continue pedindo o resgate e não solte a pessoa. Então é algo bem complexo. Primeiro que você não sabe quem é, e é lógico, se ele está te chantageando, mais um motivo de continuar te chantageando mais vezes, né? Se você pagar. E normalmente esse valor não é barato, tá? Eles pedem. Lógico que a gente vai ter que instalar softwares e ter cuidado com o que a gente utiliza na máquina. E além disso, trabalhando em empresa, até na casa de vocês, ter cópias, né, dessas coisas em cópias de segurança. De tempo em tempo você vai lá e roda um software, grava aí num HD externo, tá? Numa empresa, é lógico que vai ter uma forma mais elaborada de fazer isso, né? De ter um conjunto de equipamentos ali que vão fazer você conectar a internet, a rede local em um certo momento, fazer o backup e aí se desconectar da rede. Ou, às vezes, os HDs externos, né, que podem ser utilizados aí, não fiquem o tempo inteiro conectados na rede, evitando que eles também sejam comprometidos. Ok, gente? Até aí? Então vamos lá, ver se vocês estão falando alguma coisa. Quer aqui? Tranquilo, quem chegou um pouco depois, fica à vontade que a aula vai ser gravada e aí depois eu coloco para vocês lá no ar, tá? Bem, soluções aqui que a gente pode ter para resolver esse problema de segurança. Bem, entre solução dos problemas, a gente pode agrupar isso aí em alguns tipos. Tipo, para poder proteger nossos dados, a gente pode ter uma segurança física, por exemplo, não deixar ninguém chegar perto do nosso computador, guardar nosso HD externo em um local onde a pessoa não vai poder chegar fisicamente nem virtualmente a esse equipamento. Que acaba não sendo o nosso caso. No nosso caso aqui, a gente quer ver é uma segurança lógica, né? Nossos computadores precisam ter acesso à internet, então a gente acaba não tendo uma forma de proteger de forma física. E física aqui seria normalmente quando você tiver seu smartphone, ter uma senha, né? O seu notebook ter uma senha. É quando em algum momento que você sai de perto dele, é lógico, alguém pode roubar e aí você não vai ter segurança nenhuma. Mas às vezes é alguém que você mais ou menos confia, pode ter acesso à sua máquina e ali, sem você perceber, mandar uma mensagem, copiar um arquivo, alterar alguma coisa, né? Então essa segurança física está mais voltada aí para você colocar senhas, telas de bloqueio no seu equipamento para que alguém não altere alguma coisa. E no caso de segurança lógica, está mais voltado para os softwares, né? E algumas políticas aí, tipo definição de senha segura, né? Para poder manter aí a confidencialidade, integridade e autenticidade desses dados. Então, para segurança lógica, a gente pode fazer configurar senhas seguras, tá? Então, quando vocês cadastrarem na internet, vocês vão ter que ver o seguinte: vão ter senhas que vocês vão botar senhas seguras para alguns sites que vocês querem ter maior segurança, para outros sites que às vezes você não confia muito, né, ou que você está fazendo às vezes só um cadastro temporário ali, às vezes usar um e-mail que não é o e-mail de vocês normal, botar uma senha bem simples mesmo, já que você não vai voltar às vezes naquele site, né? E aí você não vai colocar nenhuma informação ali que seja confidencial. Então você tem que ter cuidado para, tipo, assim, não usar a mesma senha em vários locais, ou às vezes se repetir alguma senha, que essas senhas de sites seguros, né, não sejam as mesmas que você vai usar nesses sites que não são tão seguros, porque às vezes o banco de dados desses sites pode não ser criptografado e a senha que você colocou ali vai ficar totalmente visível para quem fez aquele software, tá? Então vocês têm que ter cuidado com isso também. Outro ponto aqui, às vezes nos sistemas operacionais tem uma forma de alguém auxiliar a gente se conectando de forma remota na nossa máquina
e às vezes usando a internet e mostrando, para fazer isso aqui, você abre esse programa, faz isso e tal, que é uma forma de colaborar com alguém colaborar com você para te ajudar em alguma coisa, tá? Mas eu acho que isso aí não é muito seguro. A gente pode também, às vezes, num computador da empresa, deixar ativada essa conexão remota para que a gente possa, de casa, acessar o computador do trabalho, fazer o que tem que fazer, tá? E depois desconectar. Então isso aí é alguns problemas. A ideia é que a gente só deixe ativado, né, esse acesso remoto somente quando for necessário. Tá? É lógico que existem técnicas que a gente pode, tipo assim, deixar ele meio fechado, né? Tipo, instalar um software, configurar ele para que somente se ele receber uma sequência de mensagens, aí sim que ele vai abrir a porta de conexão. Nesse caso, então, só que eu não vou falar disso, que é um pouco mais avançado. Lá, se vocês tiverem aula comigo lá no superior, aí eu ensino isso para vocês. Mas o que a gente vai falar hoje, né, ou pelo menos na próxima aula, sobre antivírus, firewall e VPN, tá? Eu vou então falar sobre o antivírus e vou falar uns detalhes sobre os principais, alguns que a gente tem gratuitos no site que vocês podem conferir quais são os melhores e para cada um deles, né, de antivírus, firewall e VPN. No caso aqui, ó, para acessar remoto no Windows, se vocês acessarem aqui, ó, digitar aqui sistema, não é informação do sistema não, tá? Vai ter que ser só sistema aqui do próprio painel de controle. Vai estar esse ícone aqui, então vai clicar aqui sistema e aí vai abrir essa telinha aqui, ó, informação do Windows, e vai ter essa opção, a configuração remota, que é o que a gente está fazendo, né? A gente vai permitir que o nosso sistema tenha uma conexão remota sendo feita ao meu computador. E aí vai aparecer essa tela aqui, ó. Permitir conexões de assistência remota a esse computador. E aí no meu caso aqui da máquina virtual ele já estava até ativado. No caso aqui a gente vai desativar ele em conjunto aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ver se eu encontro o Windows aqui. Deixa eu... vamos ver aqui. Ctrl... Beleza, então aqui, ó. Pode vir aqui, digitar sistema, ou entrar no painel de controle e procurar onde tem sistema aqui, ó. Aparece essa tela aqui do Windows. Tem aqui, ó, configurações remotas. Vou dar um clique aqui. Vai abrir essa telinha aqui de propriedades do sistema. Ó. Propriedades do sistema, permitir conexão de assistência remota. Isso aqui, normalmente, se alguém quiser acessar a sua máquina, ele vai aparecer alguma mensagem para vocês, tá? Mas isso aqui acaba sendo uma brecha de segurança para que alguém acesse sua máquina. Vamos vir aqui na minha máquina virtual, marcar para não permitir mais, né? E vou clicar aqui em aplicar ou dar só um OK. Vamos clicar em aplicar. Então, configurações remotas. Então, já não estou permitindo mais uma conexão externa, né, pela internet na minha máquina aqui. Então, já é uma segurança que a gente tem a mais aqui. Depois confiro na máquina de vocês se isso está ativado, tá? Só ativem isso se você precisar. Tipo assim, professor, eu quero dar uma ajuda aqui no meu computador, aí ativa remoto, ou a gente vê uma forma de se conectar e ajuda, depois no final vai e desmarca de novo. Vamos lá, para a gente poder terminar, né? Só mais uns minutinhos aí, tá, gente? Antivírus, vocês já ouviram falar de antivírus. Isso aqui eu vou perguntar para vocês, mas só por desencargo mesmo, né? Vocês têm, vamos lá, vocês têm antivírus instalado no Windows de vocês? Não? Vocês têm um antivírus do próprio Windows, provavelmente, né? Tem antivírus no smartphone também? Também não, né? Nem sabe, né? Só no Windows.
Na verdade, o Windows tem o Windows Defender, que já é alguma coisinha lá, né? Mas depois eu vou passar para vocês alguns outros antivírus um pouco mais conhecidos, tá? Show de bola, vamos ver aqui. Esse é um detalhe, né? Baixa um e vir com. Mas aí, na realidade, vocês vão ter que, por exemplo, aqui, entrar em sites tipo AV Comparativos, né? Que é comparativo de antivírus. Esse aqui é um site de uma organização sem fins lucrativos que eles têm acesso ao software desses antivírus, eles testam, então, de acordo com os novos vírus que vão surgindo, eles vão testando e vão vendo se esses antivírus eles vão dando mensagens assim de falso positivo, ou às vezes deixa instalar o Trojan, né, que é o cavalo de Troia, ou um vírus, né, um worm, ou outras vulnerabilidades, né. Tipo, às vezes não bloqueia um site que tem vírus. Então eles fazem esses testes. Então é bacana. Vou deixar o link aí no final da apresentação, mas se vocês quiserem, podem pesquisar aí, ó, av-comparatives.org. Antigamente eu achava mais fácil, tipo, ver quais eram os melhores antivírus, tá? Mas aqui, então na parte de resultados, né, dos testes, tem aqui, ó, as 3 estrelas são os principais antivírus. Tem outros aqui, ó, 2 estrelas, então a gente vai ficar nesses principais aqui. Avast, AVG, Avira, Bitdefender, né? E7, Kaspersky. Esse G-Data eu nunca ouvi falar. Windows Defender também está aqui, ó, bem avaliado. Avira, E7, acho que já falei, né? Esse aqui, Avira, E7. Às vezes tem algumas variações, né? Tem do gratuito, o free, e tem as versões pagas, né? Avira Pro, Bitdefender Internet Security, Bitdefender Internet Security. Então, eu acho que um bom ponto aí para vocês partirem e verem se a indicar um para vocês baixarem. Tipo assim, tem os pagos, tá? Eu pago, né? Eu utilizo o Bitdefender nas minhas máquinas aqui do meu filho ou até do meu notebook quando no Windows, né? Tá dual boot. Eu uso o Bitdefender. Aí eu compro a licença. Tem até as licenças baratas aí, se você achar na Amazon, que é baratinho, tá? Mas é lógico. Dependendo, às vezes fica caro, né? Esses valores. Mas tem outros bons também, tipo a Vira, é muito bom. Eu usava ele antes, né? Teve uma época aí que eu não estava pagando por antivírus, eu usava o Avira na versão gratuita, tá? Então aqui, ó, a Avira deve ter aqui em algum canto. O Avast eu vejo que muita gente utiliza, a AVG também, mas se eu fosse indicar para vocês um gratuito, eu indicaria o Avira. Avira, deixa eu ver aqui. Avira.com mesmo. Mas aí tem que ver exatamente qual é o local que tem que fazer o download dele gratuito. Uso doméstico. Tem que ver aqui. O download gratuito e tem a versão Pro. É lógico que a versão gratuita ele vão ter menos funcionalidades, mas tipo assim, ele vai proteger contra vírus. Tem até que ver exatamente quais são as características que ele tem de diferença de um para o outro. Tá? Mas aí aqui tem tipo as premiações que tiveram, né, da AV Comparatives, tem esse AV Test, essa aqui, né, AV Lab, então tem várias
de 2009, né? 2020, 2019, 2019 são os tops aqui. Mas aí vocês conseguem ver aqui na V comparativos a partir aqui e olhar exatamente qual é a pontuação dele, tá? Se fosse indicar um gratuito, eu indicaria esse daqui. A Vast, a VG, eu não gostei muito não. Aí esses outros que teria que ver, né? Tipo o E7 eu usei bastante tempo também. O Bitdefender acho que não tem uma versão gratuita. E o Kaspersky. O Kaspersky também ele é muito bem conceituado, mas eu acho que esses aqui são pagos, tá? Então, se fosse indicar alguns para vocês, seria o Avira, Bitdefender, Kaspersky. Tá? E o Avira aí como um que fosse gratuito. Mas se fosse tipo assim, um gratuito, eu falaria o Avira e um pago seria o Bitdefender, que é o que eu utilizo. Tá? Kaspersky é muito bem conceituado, mas infelizmente eu ainda não usei. Entendido aí? Então, Avira é gratuito. Não sei se foi mensagem para vocês, tá? E o Bitdefender. Deixa eu ver aqui o que está faltando mais. Aqui no caso, então, para poder instalar é só entrar aqui no site. Vamos entrar aqui. Fox. Talvez vai demorar, tá, gente? Mas aí depois vocês vão baixar, né, do site mesmo correto. Pesquisando na internet, olhando tipo sites aí recomendados, né, da área de informática, para poder vocês entrarem no site correto, tá, para poder fazer o download. Às vezes tem algumas formas de fazer a verificação, aí depois vocês instalam. Então, para poder terminar, para não ficar prendendo vocês mais aqui, então tem aqui, ó, VG, Trend Micro, E7, Kaspersky, Panda, né, o Bitdefender, a Avira, a Avast, tá? Então, basicamente, o que ele faz é verificar arquivos. Se ele funcionar só como antivírus, a ideia é que ele verifique arquivos, né, e programas que estão na sua máquina. Então, sempre que um arquivo novo vai chegar para sua máquina, ele verifica. Está baixando algum arquivo da internet, ele verifica. Está carregando uma página da internet, ele às vezes verifica também, tá? Então, a ideia do antivírus é conferir os arquivos e ver se tem alguma coisa embutida nele. Se às vezes, como é que ele faz para identificar? Pode ser que ele já conheça o vírus, então ele vai, tipo, na base da assinatura, né, tipo assim, ele vai ver uma sequência de bits, uma sequência de instruções que identificam um determinado vírus, isso aí já vai fazer que o antivírus pegue esse vírus conhecido. Então, por base nessa assinatura, ou parte do código do vírus, tá? Ele é identificado. E para vírus que não é conhecido, é na base do comportamento, tá? De acordo com, tipo assim, às vezes um arquivo está alterado e de alguma maneira se consegue verificar ali alguma informação de tipo assim, qual o arquivo original daquele executável, né? Tipo assim, baixando um executável da Microsoft. Às vezes o antivírus consegue acessar a base da Microsoft e comparar os dados, né, para poder ver se tem alguma diferença. Então ele ia perceber, a partir desse comportamento, que realmente há uma diferença. E o principal mesmo do comportamento seria a forma como o software está querendo funcionar. Tipo, ele está querendo mexer em alguma coisa, né? Está tentando fazer um acesso não autorizado. Então, a partir disso, o antivírus pode dizer o seguinte, ó, esse programa aí está parecendo que é um vírus, aí ele vai e bloqueia, entendeu? Mas pelo comportamento de um determinado programa, por ser parecido com o comportamento de outros vírus. Então é dessa forma que essas empresas de
de teste, né, dos antivírus, eles fazem para poder detectar quanto tempo, né, que vai demorar, né, tipo assim, até a fabricante de antivírus fazer uma atualização do antivírus para poder pegar esse novo vírus, ou se ele realmente, tipo assim, ó, surgiu um novo vírus, aí eles aplicam a todos os antivírus e verificam se aqueles antivírus conseguem detectar mesmo não conhecendo ainda aquele vírus, né? É um vírus novo, então eles aplicam nesses antivírus. E outro caso também, eles vão aplicando tipo, arquivos que não são vírus e os antivírus vão verificando e aí fazem também a contagem de quantos falsos positivos, né? Então analisou um arquivo, imaginou que aquele arquivo tinha um vírus e tipo bloqueia o usuário de utilizar, mesmo não tendo um vírus ali. E quase terminando aqui, ó, o firewall. O firewall, na realidade, só para vocês terem uma ideia, depois eu explico melhor, ele é só tipo uma porta. Firewall é porta corta-fogo. Então ele protege a parte interna do fogo que está vindo da parte externa, né? Então, quer dizer, ele vai proteger o nosso computador de acessos externos sem o nosso consentimento. Tá? Então, todos os computadores têm que vir com o firewall ativado. Então a gente consegue acessar a internet, a gente consegue, tipo assim, ó, pedir para uma página, um servidor web, mandar a página para a gente, mas aí não é possível o contrário, né? Tipo assim, um site tipo, mandar para a gente, tipo assim, ó, mandar uma requisição para nossa máquina. Então o firewall vai funcionar como um bloqueio, onde as solicitações internas podem ir e a resposta volta, né? Mas acessos de fora para dentro do nosso computador, isso não é permitido. A porta vai funcionar só tipo de abrindo, né, para poder sair e depois só volta se tiver autorização de voltar, entendeu? E acessos externos acabam sendo bloqueados. Então essa é a ideia do firewall. A gente pode também, dependendo do firewall, bloquear algum software, né? Então, tipo assim, só vou deixar acesso à internet aí pelo antivírus, pro browser e algum outro programinha. Mas aí vamos supor que o software que você instalou da Microsoft, né, do Word, Excel, nem precisa de internet, mas ele está pedindo aqui acesso à internet. Aí você pode ir lá no firewall, né, se o antivírus que já tiver o firewall ou o próprio firewall indicar o seguinte, ó, esse programa está tentando acessar a internet. É isso mesmo que você quer? Aí você vai lá e diz que sim ou não. Aí você vai permitir ou não vai permitir, criando então essas regras aqui, ó, predeterminadas. Então, o firewall normalmente vai proteger de acesso externo, mas de acesso interno, se já tiver algum vírus, algum worm instalado na sua máquina, pode ser que ele tenha acesso e o firewall não bloqueie, entendeu? E aí então seria tipo como se fosse uma falha na sua segurança. Você tem algo interno que está tipo vazando informação, né, e permitindo abrir uma brecha, né, nas suas defesas. Então essa aqui que é a ideia do firewall. Ser um bloqueio, mas é lógico que esse bloqueio, o principal mesmo é de fora para dentro. De dentro para fora é você que vai ter que definir ali de acordo com as requisições que forem aparecendo. No caso aí do firewall, normalmente o antivírus agora já está vindo com o firewall. Se esse Avira, por exemplo, que é gratuito, não tiver, aí vocês vão ter que procurar um firewall gratuito. Um que eu utilizava bastante era esse Komodo Firewall, né? Aí eu pesquisei aqui dos melhores firewalls em software, né, que é instalado nos computadores. Ele está como primeiro ainda aqui, ó, porque na realidade ele é uma empresa de segurança que ele cria o firewall só por questão de auxiliar as pessoas mesmo a ter segurança nos seus sistemas, tá? Vocês podem entrar aqui, ó, LifeWire, eu vou colocar o link depois para vocês, e ir lá e instalar. O firewall, para ser sincero com vocês, às vezes ele é meio chato, porque cada programa que você acessar e tentar
você abrir e tentar acessar a internet, às vezes o firewall vai dizer o seguinte, esse programa está tentando acessar a internet, aí o que você quer fazer? Aí você tem que ficar tendo atenção e dizer o seguinte, eu quero que bloqueie esse, eu quero que libere esse, entendeu? Então, às vezes, a quantidade de mensagens acaba sendo um pouco mais chata. E dependendo, se você for startar algum jogo, às vezes o antivírus pode ser um pouco chato e atrapalhar seu jogo, às vezes o firewall também, né? Às vezes tem que entrar no firewall e permitir o seu jogo, né, para poder ele funcionar corretamente. Então, algumas coisas de configurações às vezes é um pouquinho chato, mas é tudo por questão de segurança mesmo de vocês. Tem, então, esse Comodo, esse que eu utilizava, eu só não utilizo mais porque o próprio antivírus já tem, né? Vamos ver mais o que aqui. Esse TinyWall, que eu nunca utilizei. Glasswire, também nunca utilizei. Zone Alarm Firewall, esse aqui já ouvi falar, mas também não usei. Peerblock, Private Firewall. E é lógico, os próprios sistemas operacionais já vêm com firewall ativado, tá? O próprio Windows, o Windows Defender, ele é um antivírus mais simplificado e firewall também, ok? Internet Defender, AVS Firewall, Firewall, ou às vezes do antivírus de vocês, a Shampoo Firewall, esses daqui. Mas se eu fosse indicar um, seria esse Comodo Firewall aqui. Aí depois, com calma, vocês vão instalar o antivírus, ver tudo funcionando direitinho e tal. E aí depois ver a questão do firewall. Ok? Então, só para entender então que o antivírus tem uma função, que é verificar os arquivos que estão chegando. O firewall é poder proteger suas conexões com a internet, evitar acesso externo à sua máquina. E caso vocês trabalhem em uma empresa, né, e quer acessar a rede da sua empresa ou do seu servidor de forma remota, tá? Às vezes, o servidor onde está hospedado o seu site, você vai ter que fazer uma conexão a esse servidor de uma forma segura, criptografada, né? Para que, mesmo passando o seu login e senha aí pela internet, eles passem de forma criptografada e você consiga acessar seu servidor ou a máquina na sua empresa de forma segura. E aí, então, no caso, a gente tem esse tal de VPN, que é Virtual Private Network. É um software, você vai ter que instalar um software na sua máquina e se for só um acesso remoto a um servidor, você vai ativar a criptografia. Então vai ser uma conexão remota que é chamada de acesso remoto com segurança, né? Então seria um SSH, que é um shell seguro. Mas depois eu falo mais para vocês mais para frente. Mas no caso aqui do VPN, é um serviço que a gente contrata, onde tipo, se a empresa vai ter, você vai acessar o software dessa empresa, e aí ela vai fazer uma criptografia da sua máquina até os servidores dessa empresa que te vendeu o serviço, e a partir dessa máquina dessa empresa, aí sim que você vai conseguir acessar a internet. Esse caso aí das VPNs é muito utilizado pelo pessoal que às vezes vai para a China, né, e quer ter acesso a alguns sites que são bloqueados, né, ou na China e alguns outros países que alguns sites são bloqueados, e aí só consegue fazer isso através de VPN, né. Então você acessa a VPN e aí ele vai mascarar, aí você, quer dizer, quem acessar os dados que estão trafegando da sua comunicação não vai saber qual site que você vai estar acessando. Você vai estar acessando o site da VPN e aí por dentro dessa comunicação, né, é que vai estar criptografado lá os sites que vocês estão acessando. Então aqui, ó, você vai estar o software, vai se conectar ao serviço de VPN que você tem. Você vai ter um softwarezinho ligando a essa empresa, e a partir dele é que os dados vão trafegar pela internet. Você acaba se escondendo. Isso aqui, às vezes, é uma das formas que os hackers, os crackers utilizam para poder se esconder na internet. É lógico, eles vão utilizar outras formas mais avançadas, né, de passar por vários computadores dentro da rede
Mas esse aqui é uma forma segura que a gente tem de ter esse acesso. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, aí eu pesquisei quais são os principais serviços de VPN atualmente, né? Então vão ter algumas empresas aqui, né? Tipo, eu fechei uma outra aqui. ExpressVPN, NordVPN, Surfshark. Então, na realidade, é um serviço que você contrata, tipo, $10 por mês, né? Aí você vai poder trafegar tantos gigabytes, né, através desses servidores. Eu vi que no Bitdefender você pode contratar um serviço também de VPN, tem uma quantidade limitada lá, tipo 400 MB que você pode utilizar, né, de download e upload, e depois disso você tem que contratar um serviço pago. Mas se você só vai utilizar isso aqui mesmo se você quiser esconder quais sites que você está querendo estar acessando, ou acessar um site em um país onde esse site está bloqueado. Ok, gente? Então, aqui no final, vou ter as referências ou vários links aí dessas coisas que eu peguei. Vai ter a parte dos melhores VPNs, os antivírus, e vou colocar também lá do Firewall. Tem aqui, né? LifeWire do Firewall. Ok, gente. Obrigado aí por vocês terem vindo. Depois eu faço a edição desse vídeo, coloco lá para vocês assistirem no AVA. Tem um questionário também no AVA sobre esses conteúdos que a gente viu até agora. Se vocês ainda não fizeram, já está disponível lá para vocês fazerem. Obrigado por vocês terem acompanhado até agora, tá? Fiquem com Deus e um abraço. Até semana que vem. Qualquer coisa, manda mensagem para mim aí pelo WhatsApp. Tchau, gente.